Olá galera, aqui é o Alessandro. Eu estava aqui na bancada fazendo uns testes, tá? Só a nível de chegar a algumas conclusões que eu tenho pegado uns circuitos aqui que eu vejo alguns. Parece que o engenheiro faz alguns casamentos de tensão e eu estava a fim de saber interessado em saber o resultado desses casamentos de tensões que a gente sempre encontra nos circuitos aí. Aí eu comecei a fazer uns testes na bancada aqui, achei interessante e fiquei com vontade de compartilhar com vocês aí. O primeiro teste aqui consiste no seguinte: eu tenho uma bateria, tá, de 12 volts, 7 ampere, tá, que medindo aqui no multímetro ela está dando 12,8, tá, e eu tenho uma pilha AA, tá, deixa eu colocar aqui, ó, uma pilha AA de 1.5, mas ela está dando 1.35, tá? E eu fiz a associação dela aqui em paralelo, mas sem fechar o positivo e o negativo. Só liguei o positivo dela no negativo da bateria e o negativo dela, tá? Deixei em aberto e vim com um multímetro e coloquei o multímetro aqui em cima, ponteira negativa no negativo da pilha e a positiva no positivo da bateria. E eu tive esse resultado aqui, ó, 14,2 volts, ou seja, tá certo, em paralelo a uma soma da tensão, né? Eu queria mostrar isso na prática aqui para vocês aqui, tá? Vou ligar aqui, botar aqui um multímetro aqui para vocês acompanharem, tá? Então eu tenho aqui negativo com positivo, tá? O negativo da pilha com o negativo, positivo da pilha com o negativo da bateria. Tá aqui o cabo negativo e eu estou colocando a pilha em cima da ponteira aqui, da garra jacaré, tá? Aí eu vou medir daqui do negativo da pilha para o positivo da bateria. Vocês podem observar lá no multímetro deu 14,25. Tá um pouco de luz aqui, eu apaguei as luzes todas, mas o sol tá meio forte aqui ainda, mas dá para ver lá, o 14,25. Então até aí tudo bem. A gente sabe que houve as baterias, a pilha com a bateria em paralelo a uma soma, né? Agora no sentido de você aplicar uma carga entre essas duas diferenças de potencial aí, entre esse positivo da pilha e o positivo da bateria, eu tive um resultado, tá? Onde eu coloquei um LED, tá? Um LED de alto brilho, consumo aí de uns 3 volts, tá? Aproximadamente aí uns 20 mA, um resistor de 390 para limitar. Botei um amperímetro no meio aqui, tá? E liguei a outra ponta do amperímetro no negativo e o positivo foi para o negativo, ou seja, em série, o LED está em série com a bateria em série. O resultado que eu obtive foi isso aqui, ó, uma corrente de 31,8 em cima aqui do LED, tá? Ou seja, o LED acendeu no seu brilho máximo, corrente alta. E é evidente, porque se nos testes a gente sabe que aqui em cima a gente tem, em cima daqui do resistor, e aqui na outra extremidade, no catodo do LED, nós temos 14,25 volts, que é o que a gente mediu lá, da outra vez aqui, ó. Tá aqui, ó, 14,2, né? Lá no multímetro deu 14,25. Então eu vou fazer esse teste aqui para vocês verem. O LED tá aqui, tá? Vou colocar aqui deixa eu só mudar o multímetro aqui para a escala de amperímetro aqui, pra gente fazer os testes. Vou colocar aqui, ó, a pilha em cima da ponteira negativa que está vindo lá da bateria, tá? Vou botar a ponteira negativa do LED ou do amperímetro em cima da pilha, tá? E vou botar a positiva lá no LED. Vocês podem observar que o LED acendeu e nós estamos tendo lá, ó, deixa eu acertar aqui a questão, olha lá, ó, 31,6 mA e o LED está no seu brilho máximo aí, ó.
Corrente altíssima em cima do LED, tá vendo? Então beleza. Aí eu fiz uns outros testes aqui, tá? Que eu queria passar para vocês também. Com a pilha em paralelo, tá? Fiz o teste com a pilha em paralelo, vou mostrar aqui para vocês como é que foi, tá? Tá aqui, ó, do positivo da bateria de 12 volts sai o resistor, vem para o LED, e o LED, o cátodo do LED passa no amperímetro e vai para o positivo, e os negativos interligados, tá? Então, ou seja, aqui as baterias não estão em série, estão em paralelo. Só que os pontos de referência, tá, para medir, ou seja, para você analisar as diferenças de potencial, eu usei os dois positivos, tá? Ou seja, aqui eu tenho 12.8, aqui eu tenho 1.35. Então, ou seja, aqui é mais alto do que aqui. Mas até então, não passava pela cabeça que talvez, mesmo havendo uma diferença de potencial, mas que pudesse haver um trabalho quando aplicasse numa carga uma tensão alta de um lado e uma tensão mais baixa do outro, mesmo que não fosse zero o GND, entendeu? E para minha surpresa aí, eu obtive esse resultado que eu vou mostrar para vocês. Ou seja, com as baterias em paralelo e usando os dois positivos para alimentar a carga, aí eu tive aqui do LED aqui, ó, 24.6 mA, tá? Um consumo até considerável, ou seja, o LED trabalhou no seu, lá com as baterias em série, o LED estava trabalhando no seu limite máximo de corrente, que eu vi o datasheet desse LED, a média aí mesmo de 20 a 25 mA, ele estava dando 31 mA. Então aqui ele vai trabalhar na sua corrente ideal, né? Eu vou fazer esse teste aqui na prática para vocês verem aqui, ó. Vou conectar o negativo da pilha na ponta do cabo jacaré que está vindo aqui do negativo da bateria, tá aqui em cima, tá bom? Vou botar a ponteira preta do amperímetro no positivo da pilha, tá aqui, ó, vocês podem observar aí, tô segurando aqui. E o positivo eu vou botar aqui no LED, tá? Ó, o LED acendeu, vocês podem observar aqui com menos brilho, e tá lá o multímetro, ó, 24.6 mA, tá? Essa é a corrente de consumo do LED com as baterias em paralelo e usando os dois polos positivos para gerar aqui o funcionamento do LED. Tá aqui esse circuito aqui, se vocês quiserem acompanhar direitinho para chegar a conclusões de vocês. Eu achei interessante isso, porque é o seguinte, às vezes a gente vai fazer uma análise no circuito e o circuito está mostrando uma determinada configuração para a gente e você fica com um pouco de dificuldade de entender. Por exemplo, eu fui mexer numa televisão mesmo e no circuito do vertical havia uma mistura de uma tensão positiva com uma negativa e eu nunca tinha feito uns testes para poder saber o que resultaria a soma dessas duas, a soma não, essas duas tensões se interligarem e chegarem num ponto comum e saber o que é que ia acontecer ali, entendeu? Então depois desses meus testes eu cheguei a várias conclusões e eu acho que possa ajudar vocês também aí. O outro teste que eu fiz aqui foi esse, tá? De medir as duas baterias em paralelo, tá? Ou seja, negativo com negativo, e fazer uma medição nos dois pontos positivos, tá? Tanto da pilha quanto da bateria, tá? Botei o multímetro aqui e os valores que eu cheguei foi esse aqui, ó, que eu tendo 1,35 na pilha e 12,8 na bateria, entre esses dois pontos aqui, tá? Eu tenho 11,51. Então, ou seja, desses 12,8 foi abatido a tensão da bateria, 1,35. Então, ou seja, o multímetro enxerga uma diferença de potencial entre esses dois pontos, tá? E ele vai me dar um valor referente ao que ele está interpretando como diferença de potencial, como uma tensão menor e a tensão maior. E esse valor deu 11,51 e é justamente o 1,35 da pilha foi abatido nos 12,8. Vou mostrar isso na prática aqui para vocês aqui, ó. Tá aqui novamente.
a pilha no negativo, que está lá no negativo da bateria, tá? Deixa eu voltar aqui para a escala de tensão aqui. Minha ponteira vermelha, eu pluguei ela aqui a ponteira preta, eu estou plugando ela na pilha, tá? Tá aí, ponteira preta no positivo da pilha. E a ponteira vermelha foi para o negativo da bateria. Vocês conseguem ver aí, ó, 11.52. Ou seja, dos 12.8 abateu a tensão da pilha. Tá vendo aí? Cara, isso aí, eu chego a várias conclusões. Tenho um pouco de dificuldade de expressar assim o que eu tenho na minha cabeça, porque é muita coisa. Mas eu tô passando para que vocês cheguem aí a conclusões de vocês mesmo aí. Tem uns caras aí que gostam muito de chegar a conclusões aí. O nosso amigo aí do canal Pico, o Cadu Magalhães também. Nós temos aí o Dante Santana também, gosta de chegar a conclusões. Então eu acho que isso aí vai trazendo esclarecimento aí. Talvez vocês já até saibam disso, mas para quem não saiba, fica aí essas experiências aí que eu estou passando para vocês, tá? Tá lá, ó, a gente tem, deixa eu só acertar aqui porque tá caindo. 11.5, tá? Que é a tensão que deu aqui. Então, depois desse teste, eu fiz esse teste aqui, ó, que é ligar essa bateria com a fonte. A fonte aqui ela é assimétrica, tá? Ela só tem a tensão positiva, mas deu para mim chegar a várias conclusões aqui. Eu vou espetar aqui a banana do cabo jacaré, que está no negativo da bateria, lá no negativo da fonte. Pode observar que a fonte está regulada lá em 12.8, tá? Não sei se vocês conseguem observar lá, 12.8, tá bom? A ponteira vermelha de lá, eu tô com ela aqui pra gente fazer os testes. Vou passar para vocês os testes que eu obtive aqui. Aqui é o seguinte, eu botei a bateria em paralelo com a fonte, com a mesma tensão, tá? 12.8 da bateria e 12.8 lá na fonte, tá? Então, 12.8 na fonte e 12.8 da bateria, tá? Entre o positivo da bateria e o positivo da fonte, eu tive 0.04 volts, ou seja, 40 milivolts. Por que eu tive essa tensão? Na minha conclusão, porque se uma ponteira do multímetro está medindo 12.8 e do outro lado também 12.8, a ponteira vermelha está recebendo 12.8 e a preta 12.8, isso na escala de DC, tá? Não tem diferença de potencial, a tensão é a mesma. Então essa tensãozinha de 40 milha aqui deve ser só por causa da diferença, que não bate certinho as medições que eu fiz aqui, da bateria com a fonte. Provavelmente um dos dois está com a tensão mais baixa do que o outro, você acha essa tensãozinha aí, entendeu? Na hora que eu fui lá para a fonte e baixei a fonte para 10 volts, tá? A bateria continuou em 12.8, que é fixo, não tem como variar. Eu variando a fonte lá, baixei para 10 volts, aí já apareceu 2.62 volts, tá? No multímetro. Mesmo procedimento, ponteira vermelha no positivo da bateria e ponteira preta no positivo da fonte. A experiência que eu tive é que se eu invertesse, eu só ia ter uma tensão, um valor negativo no multímetro, mas o valor não altera, tá? Na hora que eu baixei essa tensão na fonte para 7 volts, a minha tensão na medição caiu para 5.87. Ou seja, na medida que vai baixando essa tensão, dessa tensão 12.8 para essa de 7 volts, há uma diferença de potencial e vai sendo interpretado. O multímetro vai me passando esse valor. E vocês podem observar que é justamente a tensão do 12.8 menos a tensão da fonte que eu estou baixando a tensão. Ó, 7 mais 5 dá os 12.88. Tá vendo que interessante isso? Bacana. Aqui, ó, baixei para 4 volts, caiu para 8.8. Ou seja, 4 mais 8, 12. 12.83. A minha tensão da bateria é 12.8.
Então vocês perceberam que na medida que você vai diminuir a tensão de um lado, tá, que vai aumentando a diferença de potencial entre uma fonte e outra, o multímetro vai subindo a tensão lá no seu painel, lá no seu display. 2.8, a tensão apareceu no multímetro 10.9. Isso entre positivo e positivo das duas fontes. Bem interessante isso para mim. Eu queria mostrar para vocês na prática isso aqui, para vocês verem aqui, que eu vou colocar a ponteira preta do multímetro no positivo da fonte, tá? E a ponteira vermelha eu vou colocar no positivo da bateria, tá? Então vocês observam que aqui, ó, na bateria eu tenho 12.8. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Na bateria tá lá 12.8. 12.8. Tá negativo porque a ponteira tá invertida, mas deu para vocês verem que tá 12.8. E lá na fonte também tá lá 12.8, tá? Na hora que eu coloco a ponteira aqui no positivo da bateria, a ponteira vermelha, eu só tenho 130 milivolts no multímetro. Não sei se vocês conseguem ver aí. Não sei como é que eu faço aqui para poder esse multímetro melhorar o visual. Deixa eu ver se eu consigo melhorar um pouco aqui. É porque está muito claro aqui ainda. Ó, 130 milivolts. Vou baixar a tensão aqui, ó, para 5 volts. A tensão da fonte. 5 volts, tá lá. A tensão da fonte está dando 5 volts. Olha quanto é que deu no multímetro. 7.9. Ou seja, houve um abatimento. Aqueles 5 volts lá foi abatido houve uma subtração. Aqueles 5 volts foi subtraído daqui dessa fonte. Então entre esses dois pontos eu tenho uma diferença de potencial. Eu concluo isso que dá para fazer controle de carga, controle de corrente na carga, não somente pela tensão de entrada na carga, mas dá para fazer um controle de corrente na carga também pela saída da carga. Ou seja, conforme a tensão que eu fiz um teste ali no Proteus, já eu vou mostrar para vocês para chegar a algumas conclusões também. Vou baixar mais aqui, ó. Baixei para 2.8, eu tenho 2.9 aqui, ó, né? Então, ou seja, 12, 8, 16, 17. Então 12.17 volts que é a tensão da bateria. Então vai abatendo, né? Então na medida que eu baixo lá, aqui sobe. Achei bem interessante isso aí, tá? Deixa eu ver aqui o outro teste que eu fiz aqui também. O outro teste aqui eu não vou nem fazer isso aqui na prática, porque vai alongar muito o vídeo, mas só para vocês terem uma ideia aqui, ó, que com a fonte lá e a bateria em paralelo, eu fiz o mesmo esquema, liguei o LED, tá? E quando eu tinha lá na fonte 12.8, o LED não acendia. E na medida que eu fui baixando essa tensão, quando chegou em 11.3, o LED acendeu e o consumo era de 2.73, deixa eu ver aqui, que no caso eu estou 2.73 mA, tá? Então, ou seja, um consumo muito baixo e o LED não estava no seu brilho máximo, tá? Na hora que eu baixei essa tensão para 10 volts, tá? Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Não, desculpa. Com 11.3, o LED estava consumindo aqui 10 microampere. Com 10 volts, o LED começou a consumir 2.73 mA, ou seja, foi aumentando, né, o brilho do LED. Com 6.4 volts, eu estava com 8.18 mA, ou seja, o LED estava bem mais aceso. Então, na medida que eu conseguisse ir baixando essa tensão da fonte, tá, os 12 volts da bateria conseguiria escoar melhor pelo LED e aumentar o trabalho em cima do LED, ou seja, a corrente ia aumentando em cima do LED e ele ia exercendo melhor trabalho, tá?
É bem interessante isso aqui também, ficou claro para mim, muitas coisas aqui. E um outro teste que eu fiz foi através do divisor de tensão, tá? Para chegar a algumas conclusões, onde eu coloquei entre positivo e negativo da bateria com a fonte, eu botei 2 resistores formando um divisor de tensão, e a gente sabe que os resistores com o mesmo valor, entre eles a tensão cai pela metade. E na hora que eu liguei o LED do positivo ao divisor de tensão, tá? Eu tive o LED aceso e um consumo de 5,3 mA. Então, ou seja, é o que eu falei para vocês. Eu posso também controlar a carga pela saída da carga, nem sempre pela entrada da carga aqui, ó. Então, ou seja, talvez por isso explique o PWM controlando a rotação de um motor, né? Que ele entra em pontos de alto e zero, então você consegue ter um controle. Você aplicou uma tensão mais alta na saída da carga, essa tensão se choca com a tensão que está passando na carga, e isso diminui a corrente em cima da carga, e a carga diminui o exercimento do seu trabalho. Essa é a conclusão que eu cheguei, tá? Eu também não vou fazer esse teste aqui, porque não há necessidade. Dá para vocês entenderem bem aí o que é que eu estou explicando. Se vocês quiserem, façam o teste. Os testes do Proteus que eu fiz, eu queria mostrar para vocês aqui, que foi esse aqui, ó. Vamos ver se regula o foco, tá? Eu botei aqui um motor de 12 volts, tá bom? Aqui eu botei uma fonte de tensão de 12 volts positiva, e aqui embaixo eu botei uma fonte de tensão de 2 volts negativo, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo passar isso aqui lá para outra tela, para poder ficar melhor, que essa tela é melhor de vocês visualizarem, se bem que ficou a mesma coisa. Mas o que eu queria mostrar para vocês era isso aqui, ó. Percebam que eu estou tendo um motor girando aqui na sua rotação alta aqui, tá vendo? Tenho 14 volts, então em cima do motor tem 14 volts, ou seja, a tensão somou os 12 positivos com mais os 2 negativos. Agora, se eu pegar essa tensão e subir ela, quer ver aqui, ó, vou botar para mais 2, em vez de ser menos 2, eu vou subir ela e vou colocar 2 volts, tá? Dá um ok aqui. Vocês vão observar aí, ó, que a tensão aqui no voltímetro subiu para 10 volts, tá? A tensão subiu para 10 volts. Então, se eu tenho 2 volts positivo aqui e 12 aqui, eu não estou conseguindo escoar os 12 volts no motor para que exerça o seu trabalho total. Então eu tenho uma diferença de potencial aqui que não é total, não é de 12 para 0, é de 12 para 2. Então eu só tenho 10 volts em cima do motor. Agora, se eu pegar aqui, que nem eu fiz anteriormente, e jogar aqui os menos 2 volts, tá aqui, deixa eu pegar o teclado aqui rapidinho, vou botar aqui menos 2 volts, ok. Então vocês podem observar que agora eu tenho 14 volts em cima do motor. Então o motor está girando na sua potência máxima aqui, ó, corrente máxima em cima do motor. Entendeu aí, galera? Queria deixar essa experiência para vocês aí. Eu fiz esses testes aqui hoje. Esclareceu muita coisa para mim. Foi uma experiência bacana que eu tive agora à tarde em relação a isso. Eu queria deixar para vocês aí também aí essas informações. Se tu gostou aí, dá um joinha para ajudar o canal. E se inscreva também. Eu estou sempre postando uns vídeos aí com as manutenções aí. Dá para ajudar bastante aí a galera aí. Valeu, um abraço.